Salve, salve, especuladores do mercado financeiro! Eu sou o Diego Jonathan e esse é o canal A Vida de um Especulador Financeiro. Roda a vinheta. Então, meus amigos e amigas especuladores e especuladoras do mercado financeiro, hoje a gente vai estrear aqui no canal o quadro falando sobre o preço. O quadro, sei lá, o programa. Não, programa não, eu não faço programa. Lá ele. Falando sobre, sobre o preço. E a ideia do quadro falando sobre o preço é passar alguma visão, né, daquilo que eu enxergo de contexto de mercado e falar de preço. Obviamente aqui para o início a gente vai falar um pouco de algumas coisas mais básicas, porque não tem como, né, eu falar de algo muito avançado sem passar o básico primeiro. E hoje eu vou falar de algo que já me incomodou muito. Eu ficava totalmente perdido quando alguém falava esses dois nomes e eu falava assim, eu não sei. E é sobre ordem limite e ordem stop. Quando o cara falava assim, porra, fiz uma compra limite ali no preço tal, ou então fiz uma venda limite ali no preço tal, ou então fiz uma venda stop ali no preço tal. Eu falava, cara, o que esse cara tá falando, velho? O que é limite, o que é stop? Depois eu fui ver que eram os tipos de ordem. No começo ficou bem confuso para mim, e na realidade eu não aprendi sobre ordem limite e ordem stop lá no início, né? Já tinha uma caminhada já legal já do mercado, que aí eu fui entender o que era ordem stop. Então, vamos lá para a tela do computador desvendar esse mistério, né? Do que é uma ordem limite e do que é uma ordem stop. Obviamente eu não vou tão a fundo falar assim, quando você coloca tal ordem, sua ordem é enviada e quando bate tal preço, ela é disparada. Eu não vou explicar isso porque é exatamente esses pontos que confundem muito. E como a ideia aqui é falar sobre o preço, eu preciso primeiramente explicar isso para vocês, que é a ordem limite e o que é a ordem stop. Bora! Vamos lá, eu já deixei aqui separado aqui, né, uma colinha aqui, vai ficar bonitinho aqui, mais fácil para a gente ver mais rápido e prático. E vamos dar início aí, né? Você está vendo essa movimentação do preço aqui, sequência de barras, como é que essa linha ficou muito curta, sequência de barras, a gente teve um rompimento, beleza. E você fala, nossa, por algum motivo, né, sei lá qual é o seu motivo, você fala, eu vou vender quando ultrapassar este preço aqui, abaixo dessa barra. E assim você coloca a sua ordem exatamente nesse ponto, abaixo da barra. Para o preço vir aqui, vamos colocar pneuzinho preto e preto, não quero. Aí, foi. Para quando o preço passar por ela aqui, você estar vendido nessa região. E quando você faz isso, o tipo de ordem que você coloca aqui é uma ordem stop. A ordem stop, ela vai a favor da movimentação do preço. Então, vamos lá, recapitulando. Você viu a sequência de barras. Você quer vender abaixo da barra. Assim que você colocar a sua ordem aqui, ela é uma ordem stop, porque ela vai de acordo com o preço, para onde o preço está indo. É como se fosse mais ou menos assim. Uma explicação básica. Será que eu consigo desenhar um busão aqui, cara? Nossa. Vamos desenhar um busão aqui. Cadê o busão? Vou pôr um outro quadradinho aqui. Fazer a janelinha do busão. Ó, janelinha do busão. Aí as outras janelinhas do busão. Beleza. Essa janelinha do busão. E tá aí. Aqui é o ponto de ônibus.
Aqui é o ponto. E você é o cara que está esperando aqui no ponto de ônibus, né? O busão passar. O busão passar. E no caso, né? É o preço. Deixa eu, o cara tá aqui. Ó. E você tá aí esperando o busão passar. Fechou? O busão parou. Você entrou dentro do ônibus e foi embora. Seguiu viagem, né? De acordo com o trajeto que o ônibus estava fazendo, estava indo para lá. Então você colocou sua ordem, entrou dentro do ônibus e seguiu o rumo da viagem. É idêntico aqui a ordem stop, né? O Kindle é o ônibus. Você falou assim: opa, quero vender abaixo de barra. Vou colocar a minha ordem aqui, minha ordem stop, que é a favor do preço. O busão, que é o candle, né, que é o preço, veio, passou por aqui, você montou nele e agora você foi embora junto com o preço. Fechou? É isso aí, é uma ordem stop. Nesse caso aqui, é uma venda, vou ver se eu consigo escrevinhar aqui, venda stop, uma venda stop, correto? E a limite? Como que é a limite? A limite é ao contrário da stop. Imagina aqui, novamente, o busão está aqui. Pô, esse busão ficou grande, hein? Vou colocar uma cor nas janelas do ônibus. Não, meu filho, o ônibus vai ficar preto mesmo. Beleza. Busão está aí, novamente. Você está aqui no ponto de ônibus. Vamos lá, vou pegar o carinha aqui, no ponto de ônibus. Ei, carinha. Aí, fechou. Desenhar o cara. Nossa, cara, sou ruim. Aí, eita. Aí ele vai ficar aqui. Fechou. Aí, você é o carinha aqui. Só que o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do ônibus? Não, você não vai entrar dentro do ônibus. Você vai pular na frente do ônibus aqui, né? Com as suas teias de aranha. Vai falar assim: para ônibus. E volta um pouco para trás ali, que é lá onde que eu quero que você vá. E assim é uma ordem limite. Limite. Você quer, em vez de vender abaixo dessa barra aqui, você quer comprar aqui nesse exato preço abaixo de barra. Vendo, sei lá, que é um fundo e vai falhar, e você tem mais algumas outras coisas aí que você enxerga que vai acontecer nessa região. Você vê que é uma região de exaustão, você fala, vou comprar aqui. Ah, mas está descendo. Vou comprar aqui, porque para mim é um bom ponto. Daí, então, o candle vem, vou colocar ele aqui, vem o preço aqui, te executa a sua ordem limite, e depois faz o quê? Meu caro amigo, colega, comprador de fundo, o preço te leva para cima. E isso aí é uma ordem limite. Nesse exato caso aqui, é uma compra limite. Então, para ficar melhor explicado, vou escrever aqui, ó, ordem stop. Você entra junto, melhor, você segue a direção
do preço, que é o caso do ônibus, né? Você entra no ônibus, embarca, paga sua passagem e vai embora. A limite, ordem limite, você vai contra o preço. Você entra na frente do ônibus e para ele. Vamos dar aqui um exemplo aqui no gráfico. Dá até para desenhar legal aqui. Aqui, ó. A gente tem um rompimento, barra 2, continuidade na barra 3, e agora o preço está indo para um lado. Por algum motivo, né, vamos colocar aqui que você colocou uma ordem de venda aqui. Aí veio esse candle 8, pegou a sua ordem de venda, executou ela. Aqui é exatamente aquilo, né? O preço estava indo para cima, o preço estava subindo, e você colocou uma ordem de venda contra o sentido do preço. Então, você vendeu limite nesta região aqui em cima, certo? Vamos lá para baixo, lá, para executar o outro exemplo. Drawing aqui. O preço estava descendo desde lá de cima. Fez o pullback e tal, não sei o que lá, e continuou descendo. E aí, por algum motivo, você falou assim, nossa, essa região aqui, região da 101, 105, 107 e tal, para mim aqui é uma região baixa, eu acho que o preço não vai descer mais do que isso. Aí, o que você fez aqui? Veio aqui embaixo, mudar a cor, e colocou aqui a sua ordem, antes, né, do preço chegar aqui. Você colocou a sua ordem de compra aqui embaixo, e a sua ordem foi executada, né, nesse preço aqui. O candle 20 veio aqui, ou pegou você, né, você falou, por favor, preço, valeu, agora volta lá para cima, e executou a sua ordem limite de compra. Então, você comprou limite. E como que é a ordem stop? A ordem stop é assim, um exemplo aqui no gráfico, ó, barra 22, compradora. Você pensou assim, poxa, rejeitou aqui na 20, era uma região baixa, né? Era uma região baixa. A barra 22, para mim, foi sei lá, uma barra de start. Ah, pô, é uma barra de sinal, comprador. A barra fechou, você se posicionou comprado em cima da barra, enxergando que os compradores poderiam levar o preço mais acima. Você colocou a sua ordem foi executada na barra 23, foi uma ordem, uma compra, né? No caso, compra stop, uma compra stop. Deixa eu marcar aqui. Uma compra stop. E a venda? Vamos usar aqui, a 8, barra 8. Poxa, o preço chegou na 7, chegou no extremo, legal, tá, não sei o que lá. Falhou na 8, falhou na barra 8. Você pensou que, caraca, falhou. Vamos ver se tem intenção de vendedor. Vou me posicionar abaixo da barra 8, né? Imaginando que o preço pode descer mais abaixo. Então, você colocou sua ordem, a barra 9 abriu, foi um pouquinho para cima e executou a sua ordem a favor da movimentação do preço. Isso foi uma venda stop. Ou venda stop. Porque você entrou, né, a favor da movimentação do preço. E eu espero
ter ficado bem explicado e que vocês tenham entendido, né? Que é uma ordem limit, uma ordem stop, uma compra limit, uma venda limit, uma compra stop e uma venda stop. É um pouquinho chatinho de entender, mas se você levar lá a ideia do ônibus, poxa, quando eu paro no ponto de ônibus, dou sinal para o ônibus parar, eu entro dentro do ônibus e vou junto com o ônibus para a direção que o ônibus está indo, você executou uma ordem stop e se você está no ponto de ônibus, o ônibus vem, você pula na frente dele e fala assim, para, é uma ordem limit, daí dá para, né, raciocinar melhor o que é o que. Esses são alguns tipos de linguagem que eu uso bastante, né? Mercado de ordem limit, mercado de ordem stop, trade de ordem limit e trade de ordem stop. E para ficar bem, né, claro aqui, eu tive de dar essa explicação do que é ordem limit e ordem stop. A gente se vê nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Fui. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't